Presidente, eu estou perplexo com tudo o que está ocorrendo no Senado, no governo federal e no Judiciário. Hoje fiz um discurso que, em função do tema trabalhista em debate no dia, foi pouco observado pelos senadores. Eu resumi no plenário o Martelo das Bruxas, que é um manual redigido lá por 1494, que orientava a Santa Inquisição. Mostrava como deviam os juízes se comportar para a condenação liminar dos inimigos do Estado e da Igreja. Mas eu acho que nós estamos vivendo, na verdade, um processo semelhante. O martelo das bruxas continua vigindo, presente no judiciário brasileiro. Eu olhava agora há pouco o relatório do meu amigo Ferraço. Havia uma afirmação que o Brasil tinha o maior número de processos trabalhistas do mundo, 95. Depois disso, eu vi uma afirmação do ministro Barroso, que não era 95%, era 98%. Isso é de uma insensatez, de uma redução ao absurdo monumental. Porque se nós aceitássemos esses cálculos, por exemplo, apenas 81 mil processos trabalhistas restariam no mundo, num cálculo proporcional. Mas o professor Casagrande, advogado do Paraná, fez um levantamento dessa questão. Eles se basearam nessas afirmações a uma entrevista do Pastore, professor José Pastore, antiga já. E o professor José Pastore se suportou em dados da Justiça Federal norte-americana. Ocorre que nos Estados Unidos apenas 2% dos processos trabalhistas vão para a Justiça Federal. 98% são da competência da Justiça Estadual. Portanto, um erro completo repetido pelo nosso relator e pelo meu amigo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Absurdos não questionados. Realmente não poderia ser assim. E nesses cálculos nós tínhamos que levar em consideração a população trabalhadora de cada país, a população de cada país. Nada a ver. Só a Alemanha tem 600 mil por ano, mas a Alemanha tem uma população extraordinariamente menor que a brasileira. Nos Estados Unidos há uma lei antiga, se não me engano, do período do Roosevelt, que as ações têm que ser julgadas coletivamente. Por exemplo, no trabalho do professor Cássio Casagrande, há uma referência a uma ação contra a Boeing, uma ação, e como tal considerada, inclusive na Justiça Federal, que envolvia 195 mil funcionários que acabaram ganhando e rateando alguns milhões de dólares de indenização. Então, esses absurdos vão se somando. Mas o absurdo maior eu li na revista Veja, nas páginas amarelas desta semana. Um chefe de cozinha, francês, se não me engano, abriu um restaurante em São Paulo. Um restaurante fino e caro, senador Lobão, numa época de recessão. Uma avaliação mal feita. Um restaurante mal administrado, mal tocado, num momento em que não se aconselharia uma iniciativa dessa natureza. Mas ao longo daquelas encantadoras páginas amarelas da Veja, ele afirma que a única solução para o Brasil é a reforma trabalhista, porque ele fechou o restaurante e teve que pagar trabalhadores. Então ele parte do raciocínio que o seu empreendimento só seria viável pela escravização do trabalho. E esse argumento acaba sendo utilizado por um número enorme de pequenos empreendedores que, sem entender que nós estamos num processo de recessão, que não existe financiamento razoável para novos empreendimentos e que é praticamente impossível, por falta de demanda e falta de consumo, levar pequenos e médios investimentos, se somam a esta oposição aos trabalhadores e a esse encanto absurdo pelas mudanças da CLT. Já afirmei, senador Lobão,
que uma parte da minha vida eu utilizei como advogado trabalhista. É claro que precisamos ter algumas modificações na legislação da CLT. Uma delas seria, por exemplo, conter a irresponsabilidade dos advogados que vendem ações para qualquer trabalhador demitido de qualquer tipo de emprego. É um negócio, não é? Porto de Paranaguá, no Paraná, outro dia tinha uma ação de 600 milhões de reais aqui, que começou no meu governo. Nenhum trabalhador teria direito a um tostão, porque os advogados já tinham comprado os seus direitos por antecipação. É um negócio, o negócio das ações trabalhistas. Mas não é isso que me deixa mais espantado nesse processo todo. Nós estamos num processo recessivo. O mundo saiu desses processos recessivos recentemente, na década de 30. Na Alemanha, com a nova política, comandada pelo Horace Greeley e Armand Schacht, o que ele fez? Ele acabou com os juros na rolagem da dívida alemã, jogou radicalmente para baixo. Os rentistas ficaram desesperados. Então ele propõe, numa ação comum do governo com as grandes empresas alemãs para a reconstrução da infraestrutura da República. Propõe que quem investisse nos projetos, nas autobans, nas siderúrgicas, os projetos de infraestrutura básica, teriam do Banco Central uma garantia de renda, uma taxa interna de retorno garantida, que chamou-se, à época, MOF, porque ela foi dirigida fundamental e inicialmente para o setor metal-mecânico. As autobans foram construídas também. Com isso, em 6 meses, a Alemanha retomou o crescimento, atingiu uma situação fantástica de pleno emprego. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Não só o investimento público das empresas públicas estaduais, municipais e federais que mexeram na infraestrutura, o Exército se cuidando da dragagem de todo o litoral, mas fundamentalmente medidas na área do trabalho. Taylor era o economista da época, e Taylor dizia que a produtividade da economia só seria alcançada com a especialização do trabalho. Um trabalhador especializado, treinado, iria produzir no mesmo tempo muito mais que outro que não tivesse treinamento. Ora, Ford, à época, se apropria das ideias do Taylor e aplica estas ideias da especialização a uma linha de montagem. E daí veio a linha de montagem, o famoso Fordinho, que o mundo inteiro conhece, um sucesso absoluto, especialização em linha de montagem, quadruplicou a produtividade dos empregados da Ford e, por extensão, de toda a estrutura industrial norte-americana que acompanhou a ideia do taylorismo fordista. Franklin Delano Roosevelt, presidente da República de então, tenta condecorar o Ford. E ele recusa a condecoração. Mas por que, pergunta o presidente? Porque, responde o Ford, nós estamos inviabilizando definitivamente a economia dos Estados Unidos, que está em recessão. Mas o que eu faço então? E o Ford aconselha o presidente. Presidente, você reduz a carga horária dos trabalhadores e aumenta o salário, porque não adianta aumentar a produção se não existe demanda interna, não existe quem compre. E ao lado dos grandes investimentos públicos, o contrário desta recessão provocada por essa medida provisória constitucional que nós aprovamos aqui, essa emenda constitucional, os Estados Unidos reduz a carga horária e aumenta o salário mínimo e se inicia a saída do processo recessivo norte-americano. Outro dia, o Donald Trump, o novo presidente americano, declara para quem quisesse ouvir: não há possibilidade de um país se desenvolver se não proteger a sua indústria e os seus trabalhadores. Nós estamos no caminho contrário. E sem fazer as acusações e as críticas que os meus companheiros já fizeram à exaustão, a esta loucura que é esta mudança na CLT, nós estamos no caminho errado. Temos uma oportunidade de fazer uma mudança consequente. É paralisar esse processo nesse momento e estudarmos com responsabilidade o que podemos fazer. Eu, como ex-advogado trabalhista, me somo aos que levantaram considerações que têm algumas coisas interessantes no projeto. Mas poderia dizer que as coisas interessantes não são novas
e as coisas novas não são interessantes, repetindo uma frase utilizada à exaustão por profissionais da política. O meu conselho, a minha esperança é que nós paralisemos esse processo inteiro. E, por outro lado, presidente, nós não temos mais governo. O presidente Temer é desafiado por procuradores da República, com linguagem pesada e desaforos. A Polícia Federal resolve unilateralmente parar a emissão de passaportes, prejudicando uma parte da população que quer viajar, num desafio ao presidente. De repente, não será o presidente cassado por um processo do procurador Genot na Câmara, mas a desmoralização e a quebra da hierarquia nacional é tão profunda que ele acaba preso por um guarda de trânsito numa esquina, porque não existe mais respeito algum à hierarquia e não existe, a rigor, presidência da República. Nós devíamos dar um freio de arrumação nesse processo e resolvermos o problema da legitimidade. Já de trabalho, uma legitimidade que nos atinge. Procuradores e juízes afastam senadores, decretam prisões sem nenhum suporte legal. E eu não estou defendendo ninguém, porque eu acho que a corrupção tem que ser combatida e essa é uma exigência do país. Mas eu hoje, no plenário do Senado, com pouca atenção dos meus pares, repetia um resumo do martelo das feiticeiras, o manual que dava direção para a Santa Inquisição na liquidação de milhares de homens e de mulheres na Idade Média. Nós não temos mais o limite da lei, nós não temos mais governo, não temos mais hierarquia e não temos mais respeito. E nessa confusão fundamental e absoluta seria responsável e inteligente pararmos a discussão desse projeto, para redigir, talvez até a partir daqueles 7 artigos mandados pelo presidente da República para a Câmara Federal, uma modificação razoável e moderna. É claro que vamos ter modificações, presidente Lobão. Eu lembrava hoje no plenário que na década de 90, uma empresa como a Kodak tinha 195 mil empregados e dominava 85% da venda de papéis fotográficos no mundo. Em 3 anos, com as mudanças tecnológicas, a empresa foi extinta. E a nossa responsabilidade, mesmo diante dessas possibilidades de rápidas modificações na relação de trabalho, com o avanço da tecnologia, nós teríamos a responsabilidade de providenciar meios para defender os que nos elegem, o povo brasileiro, da velocidade dessas inovações e não viabilizarmos uma estúpida, irracional mudança que nos levará inevitavelmente a um conflito social. É a minha posição, é o apelo que eu, muito provavelmente, de forma inútil, faço à Comissão de Constituição e Justiça.